Bem-vindas a mais uma aula do nosso ciclo sobre ciclicidade feminina. E hoje a gente vai finalizar falando sobre o período menstrual. Apesar do nosso ciclo menstrual ele começar com a menstruação, eu decidi deixar essa aula por último porque ela é uma aula mais profunda e é onde as pessoas mais se identificam, porque é o período que surgem mais sintomas, né? É ali na TPM e também durante a menstruação. Então, vamos lá, eu trouxe aqui mais uma vez esse mapinha para a gente revisar as aulas, né? Então, hoje a gente está aqui, que seria a lua equivalente, né? A menstruação seria equivalente, se a gente tivesse de comparar com as fases da lua, seria a lua nova, que é aquele período no céu que as noites ficam mais escuras. Quando você vai saindo da menstruação, você vai caminhando depois para o período da donzela, que é o arquétipo da donzela, que é o período pré-ovulatório. Depois, na outra semana, você já encaminha para a lua cheia no céu, que equipara a esse arquétipo da maternidade, esse arquétipo da mãe, e também ao período de ovulação. E depois a gente volta mais uma vez para o período pré-menstrual, que o arquétipo equivalente é a feiticeira, e a lua é a lua minguante, que é quando a gente começa a sentir que essa energia nossa está descendo. E vamos hoje para a nossa aula, que é sobre o período menstrual. Então, o que que nós temos que observar, né? Então, eu trouxe aqui, período menstrual, ele tem esse arquétipo da anciã e a lua nova. Se a gente olhasse, no céu, seria essa lua nova, que é aquela lua mais escura. Se a gente fosse olhar equivalente a isso é, nos ciclos da natureza ali, seria o período do inverno, que é onde o quê? Onde as folhas caíram, onde os dias são mais curtos e as noites são mais longas. Então, você pode observar que no inverno o dia demora um pouco mais a nascer, esse dia finaliza um pouco mais cedo. Então, é esse período que ele te pede mais o quê? Recolhimento. Se você for olhar na natureza, os bichos, eles ficam mais recuados, eles guardam mais energia nesse período. E nós, como seres humanos, apesar de morarmos em cidades, nós somos também parte da natureza. Então, tudo isso mexe muito com a gente. Então, você pode observar que você é uma mulher de um jeito no verão, você tem um humor, você tem uma energia diferente no inverno. Só que nós passamos por isso durante todos os meses, né? Então, aqui a gente vai falar muito sobre o período da menstruação, mas observe sobre isso em todos esses aspectos, tanto quanto a lua pode impactar, quanto também o período que você está vivendo, a estação do ano que você está vivendo também. Tudo isso influencia, tá? Então, o período menstrual, independente, né, isso aqui varia muito, né? Tem mulheres que menstruam menos dias, tem mulheres que menstruam mais dias, mas aqui a gente vai colocar um período de aproximadamente 7 dias. E ele começa exatamente no primeiro dia que ocorre a menstruação, tá? Os poderes que se desenvolvem nessa fase. Então, a nossa sociedade ela fala muito sobre o que de ruim existe na menstruação, sobre coisas pejorativas sobre a menstruação, e não se fala nada sobre os poderes que existem. Então, muitas mulheres querem o quê? Inibir a sua menstruação, não querem menstruar, querem tirar completamente aquilo que nos diferencia dos homens. Porque nós somos cíclicas, nós mudamos ao longo de um mês, a gente muda 4 vezes. E o nosso poder está nisso. O nosso poder não está em se equiparar, em se igualar aos homens, mas sim em viver a nossa grande potência que está nisso, nessa ciclicidade. Então, a gente vai falar muito sobre os poderes e os pontos que a gente tem que observar durante esse período. Então vamos lá para os poderes? Desapego. A menstruação é quando o seu corpo se preparou ali para ter um bebê, então ele estava ali cheio de vida. De repente esse bebê não veio e esse útero vai começar a se desfazer. Então uma energia de morte que ele vai se desfazendo daquilo ali, né? Que ele se preparou, fez aquele projeto, esse projeto não aconteceu e ele vai entrar nesse período de luto, de se desfazer. Então, o que a gente tem que aproveitar nesse período? Aproveitar para deixar aí tudo que precisa ir.
tudo aquilo de ruim que viveu, todas as frustrações que você foi vivendo durante esse período, vai deixando tudo isso ir, desapega, sabe? Deixa renovar essa energia para que no próximo ciclo a gente possa plantar coisas novas. Então você vai observar, no inverno o que que acontece? Todas as folhas caem. Para quê? Para que possa surgir folhas novas, folhas com mais vida na próxima estação. Então, é o período que ele vai te pedir descanso. Eu sei que a vida é uma correria, eu sei que está muito ali no automático, mas dentro da minha realidade, é isso que eu tenho que olhar, dentro da minha realidade, o que que eu posso fazer para tirar um pouco mais de descanso nesse período? Encerrar e iniciar novos ciclos, então é maravilhoso para isso. A forma de você usufruir essa fase é desacelerando. Dentro da sua possibilidade, desacelere nesse período menstrual. Crie um tempo e um espaço para se conectar mais com o seu profundo, com você mesmo. Eu sempre dou a sugestão de fazer, por exemplo, um escalda-pés. Tira dentro desse período, pode ser que você viva essa vida muito corrida, que você trabalhe durante o dia, estude à noite, tem aquela correria. O que que você faz? No final de semana que você estiver menstruada, tira um momentinho, uma hora que seja, e faz um escalda-pés, prepara um chá gostoso, um chá calmante, prepara, pega um caderno e faça uma escrita terapêutica, mas tira esse momento para você, para se conectar com você. Não é tirar um momento para você ficar mexendo no celular. Isso não vai te descansar, sua mente não vai descansar com isso. Então, esse momento que você vai ficar recolhidinha, você com você mesmo. Então, crie esse espaço, defenda esse espaço seu. Quando você nega essa fase, ela tende a ser extremamente desafiadora, pois ela te pede mais acolhimento. Enquanto a vida lá fora está te pedindo para acelerar, para enfrentar cada vez mais desafios, para performar, esse período está te pedindo o quê? Recolhimento. Então, quanto mais você nega isso que o seu corpo está te pedindo, em algum momento vai ter o preço por isso, por negar aquilo que o seu corpo te pede. Então, e quanto mais você vai negando isso, isso chega um momento que isso vem à tona para você realmente poder descansar. Então, começa a acolher não só a sua parte física, mas também os seus sentimentos, os seus desejos, aquilo que não conseguiu realizar, aquilo que te magoou durante o mês. Acolhe tudo isso, não só durante o mês, mas durante a vida também, tá? Porque enquanto a gente não resolve, isso vai só acumulando. Usada, quando você usa bem esse período, você consegue criar mudanças significativas, bem-estar e aceitação. O corpo e a mente pedem descanso e renovação de energia nesse período. Aqui é o momento ideal para você deixar o ir aquilo que não te serve mais. Então, pode ser amizades, pode ser um relacionamento, pode ser algo que você está fazendo que já não dá certo. Pode ser um livro que você está lendo e não está gostando. Então, deixa aí aquilo que não te serve mais, aquilo que está prejudicando a sua vida. É uma fase para você ficar mais introspectiva, é uma fase que ela te pede para dentro, sabe? Para você ficar mais assim, por que que eu estou sentindo isso? Se eu estou triste, essa tristeza vem de mim mesmo, vem de um contexto histórico, familiar, transgeracional. Isso é sobre algo que aconteceu ali no meu relacionamento, ou no meu trabalho, ou algo que alguém falou. Então, começa a observar isso, começa a observar a sua intuição, tá? O seu inconsciente. O que que ele está? Porque na menstruação, tudo isso aflora mais. Então, fica mais fácil da gente ver. Então, por isso que a gente tem que aproveitar esse período para ver isso. Reveja suas metas de vida. Olha, fala, isso realmente faz sentido para mim? Uma meta que eu fiz lá em tal época, será que ainda faz sentido? Então, seja mais acolhedora com você. Olhe se isso ainda faz sentido, se realmente está valendo a pena a energia que você está usando para fazer isso. Veja o que realmente faz sentido para você, não de uma maneira analítica, mas sentindo, intuindo. Se deixar essa fase passar despercebida, você estará negando o resto do seu ciclo, que precisa de se renovar para ter mais poder no corpo e na mente.
Então, quando a gente não vive bem a menstruação, consequentemente, vai impactar em todas as demais, os demais ciclos ali que vêm subsequentes. É a melhor fase para acessar a intuição, essa inspiração. É, mas para isso você precisa de quê? De recolher, de tirar um tempo para você mesma. Se for possível, adie interações com outras pessoas, reuniões, coisas que vai envolver esse gasto de energia que demanda quando a gente está na companhia de outras pessoas. Então, dentro da sua possibilidade, fique mais recolhida, se proteja mais. Como você está mais sensível nesse período, então aproveite esse período, aproveite isso para se proteger, para se recolher, para ficar mais interna, mais introspectiva. Aproveite essa fase para se aceitar. Pare de gastar energia se comparando, querendo se enquadrar aos padrões. O que você tem feito que você está se punindo muito em virtude da comparação com outras pessoas? Comece a se questionar. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer diferente? Como que eu posso fazer isso? Eu preciso me comprometer com isso? Então, deixe essas perguntas, aflorarem dentro de você, vai dando espaço para que crie realmente essas respostas, mas não a resposta do racional. Observe essa resposta que vem da intuição. E como que a gente fortalece a nossa intuição? Ouvindo cada vez mais. Pontos fortes dessa fase. Aceitar as coisas como são. Não focar no ego, em restaurar essas forças físicas e mentais. Às vezes você está ali mais, vai fazer uma atividade física e você está com menos resistência física, então acolhe isso. Nesse período você está assim. Não, indica que na próxima semana você vai estar diferente, tá? Então, acolhe que você está diferente nessa fase e aproveite o que tem de melhor nessa fase. Por exemplo, quando a maioria das mulheres no período da ovulação, elas estão extremamente focadas, cheias de energia. Então, deixe para que nesse período você faça coisas que vai demandar muito esse foco seu. Para quê? Para que na fase menstrual você possa ficar mais recolhida. Então, revise as mudanças que precisam ser feitas, se comprometa com elas, ouça mais a sua intuição, essa conexão profunda com os mistérios da vida. Se mantenha no aqui e agora. Então, se você não tem a prática de meditação, comece essa prática de meditação nesse período menstrual. Dê abertura e silencie para que você possa acessar essas informações do inconsciente. Fique atenta. Por que a gente tem que ficar atenta a essa fase? É um período que a gente está mais sensível, em que o que não foi trabalhado ao longo do mês, isso fica mais visível nesse período. Então, o que a gente precisa ficar atenta? Ao vitimismo, à vontade de deixar tudo para lá, é o momento que dá aquela vontade de desistir, em que você está gastando aqui, assim, aquela demanda de energia em algo, e aquilo ainda não deu resultado. Então, as pessoas desistem mais nesse período. Falta de foco e de comprometimento. Não ter se planejado para viver essa fase. Por que que a maioria das mulheres não vivem bem o período menstrual? Porque elas não se planejam. Porque elas querem ser igual ao que elas eram no período pré-ovulatório e no ovulatório. Não ter vontade de cumprir tarefas. Crie um tempo para se nutrir, relaxar, dormir e descansar. Então, né, não desista de um projeto nesse período. Você avalia isso nesse período, mas deixa para tomar essa decisão de desistir ou não depois. Porque aqui, como a sua energia vai estar mais baixa, a vontade de desistir é maior. Mas nesse período é bom para você olhar interiormente. Se esse projeto é realmente o projeto que você quer, ou é só uma questão de ego, ou é só para provar para alguém. Então é excelente você usar para isso, mas não de tomar essa decisão de vou fazer ou não vou fazer baseado no seu foco e na sua energia. Por quê? Porque a energia provavelmente vai estar menor aqui.
e cria as estratégias. Qual que é a melhor delas? Se preparar antes de viver essa fase aqui. Então, coloque menos compromissos aqui. Não seja essa pessoa multitarefa que acha que tem que dar conta de tudo ali e vai só pegando mais coisa, mais coisa, mais coisa e não conseguindo falar não e não conseguindo impor limite. Então, comece a colocar esses limites para que você viva essa fase mais tranquila. Não querer que as pessoas entendam o que você está passando, então as pessoas não vão entender. Então, não espere isso delas. Banque você viver isso. Aprenda a delegar, a deixar que as pessoas façam do jeito delas também. Se possível, evite os compromissos sociais, tenha contato com a natureza, então a caminhada ao ar livre, um passeio no lago, o máximo que você conseguir estar em contato com a natureza. Crie um momento só seu, como escalda-pés, uma música relaxante, uma escrita intuitiva. Revise o que você precisa mudar na sua vida. Então, é um excelente momento para você revisar. E é excelente para você fazer as seguintes perguntas: o que eu preciso deixar ir? Quais os pontos fortes que você observou nesse período? Quais os pensamentos predominantes que vêm? São pensamentos de raiva, são pensamentos de frustração, são pensamentos de melancolia. Observe quais que são os pensamentos predominantes. O que eu amo fazer nessa fase? Ficar mais quieta, ver um filme, tomar um chá. E quais os sentimentos que surgiram? Essa imagem aqui eu peguei ela da internet, eu não conheço quem a fez, mas eu achei ela sensacional, porque ela tem aqui, né, as estações do ano e ela mostra bem como isso acontece ao longo do mês dentro da gente. Então a gente está aqui, né, no ápice do recolhimento, que é o período, se eu fosse olhar a estação do ano, é o inverno, uma lua nova, mas é essa fase menstrual. Saindo daqui, eu vou para quê? Eu vou para essa fase da expansão, que seria considerada a primavera, a lua crescente, a fase pré-ovulatória, como se fosse uma manhã surgindo, o ápice da energia. Então, você vai ver na estação do ano, né? O ápice dele é no verão, a lua cheia, aquela lua grandona lá no céu, que é a nossa fase ovulatória, que seria comparado a uma tarde. Depois a gente vem ali, né, para a fase pré-menstrual, que é o que já começa a nos pedir o recolhimento, que é o outono, quando as folhas começam a cair, que é a lua minguante, e seria comparado ao anoitecer, esse começo da noite, esse começo de escurecer ali, sabe? E essa imagem também é uma imagem que eu gosto muito. O coração, se ele ficar retinho aqui, significa que nós, o quê? Não estamos mais vivas. Então, em tudo existe esse pico de energia. Então, para a gente estar vivo, existe também esses picos, né? Então, vai ter esse momento que a gente vai estar lá em cima, de repente, essa energia cai. Aí essa energia entra num estado mais tranquilo e depois volta do mesmo jeito. Então, a nossa ciclicidade é dessa forma, igual um coração batendo, tá? E para finalizar, eu trouxe essa imagem aqui das estações do ano, que é realmente tudo isso que a gente vive ao longo do mês. Então, eu espero que esse ciclo de aulas tenha trazido um pouco mais de clareza do que acontece durante esse mês dentro de vocês, mulheres, dentro de nós, mulheres, né? Então, por que essa energia muda tanto? Por que esse humor muda tanto? E que vocês aprendam realmente a incorporar tudo isso, a integrar dentro de vocês tudo isso e descobrir o verdadeiro poder que existe em cada uma dessas fases aqui. Um grande abraço e até a próxima sequência de vídeos.